Voltamos do intervalo e neste momento nós vamos para o quadro Teologando, em que nós vamos falar sobre milagres. O que a Bíblia diz a respeito de milagres? O brasileiro ele é místico por natureza e quando se anuncia milagres, se anuncia sinais, né? Muitos cultos estão se tornando verdadeiros shows. E é isso que eu posso definir. Então é o momento da gente olhar na palavra de Deus o que ela realmente diz a respeito disso. Então está no ar o quadro Teologando. Existe uma pergunta nos arraiais pentecostais que não quer calar. Por que os milagres não se repetem como antigamente? Esta preocupação é antiga e já era registrada no livro de Salmos. O Salmo 44, versículo 1 diz assim: ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Então, o que é milagre? O milagre é definido como a suspensão temporária das leis da natureza por uma força sobrenatural e, consequentemente, a gente coloca isso como divina. No Antigo Testamento, nenhuma geração presenciou tantos milagres como aquela que Moisés arrancara do cativeiro. Maravilhas no Egito, prodígios na travessia do Mar Vermelho, sinais no deserto. Enfim, nenhuma outra gente assistira a tantos atos sobrenaturais como o povo de Israel. O mesmo Deus o testemunha. Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu verás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 34, no versículo 10. As maravilhas e sinais, os prodígios, enfim, todos os milagres não foram suficientes para acabar com a falta de fé de Israel. Por 40 anos, divagaram os israelitas pelo deserto, avançavam dunas e areais e regrediam na fé. Os israelitas já estavam enfadados do sobrenatural. Quando o maná cobriu pela primeira vez o arraial hebreu, isso causou espanto. Diante daquela maravilha que nem nome tinha, o povo resolveu colocar um ponto de interrogação como apelido àquele alimento singular. O que é isso? Era o que todos perguntavam. E assim, o maná passou a designar o pão dos anjos. Não era propriamente pão. Interrogação era Israel alimentado por uma pergunta que jamais seria respondida. Pode haver alguma maravilha maior? Então, contudo, o objetivo de Deus não era matar a curiosidade de Israel, mas sim acabar com a fome. Esse era o seu desígnio, esse era o seu objetivo. Então, o que é isso? No primeiro dia, milagre. No segundo dia, ainda, maravilha. No terceiro, não deixava de causar espécie. Mas os dias passaram e se fizeram semana, essas se acharam em meses, e agora o maná já serve de tropeço em Israel. O que era milagre, agora cansa Israel, agora enfastia Israel. Ainda é maná. Por causa desse milagre que se fez rotina às portas dos hebreus, Israel acaba murmurando, e amargamente murmura. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Em Números capítulo 11, no versículo 6. Nessa queixa dos hebreus, não vemos apenas incredulidade. Há de se divisar aquela amargura tão própria de quem já se fez indiferente àquilo que era extraordinário. Será que o mesmo não está acontecendo conosco? No estudo dos milagres, nós temos de nos conscientizar de algo grave. Milagre, ele não é espetáculo. Ele acontece tendo em vista alguns tópicos como glorificar o nome de Deus, promover a doutrina evangélica, fortalecer a fé dos santos. O milagre ele não ocorre para nos aguçar a curiosidade. Quando ocorre um sinal ou milagre, deveríamos fazer a pergunta: qual é o seu objetivo?
Através dessa pergunta, teremos uma resposta correta. Como vivemos hoje momentos difíceis, devemos repetir essa pergunta, pois, infelizmente, nem todos os milagres são de Deus. No Apocalipse, por exemplo, nós vemos a besta e o falso profeta realizarem grandes sinais e maravilhas que enganarão toda a terra. Diante do milagre, não vacilemos em perguntar qual é o seu objetivo. Se glorificar o nome de Deus, então isso é milagre. Caso contrário, não é milagre, porque Deus não tem objetivo de promover espetáculos. Espetáculo é para mimar os olhos e não acaba fortalecendo a nossa fé, a nossa crença. E o verdadeiro milagre, ele tem como motivação o amor e não o exibicionismo barato e maldoso que alguns pregadores fazem. Então, aplicando em nossos dias, na grande comissão, o Senhor Jesus instiga a igreja a fazer milagre. Ele exige que façamos o sobrenatural acontecer. Quando ele diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 15 até o versículo 18. Então, como se vê, o Senhor ele é bastante claro quanto ao sofrer o sobrenatural. E é mais claro ainda, concernente ao fazer o sobrenatural acontecer. Se a igreja se puser em marcha, com certeza, todos os sinais vão acompanhá-la, pois é o reino de Deus em movimento. Mas se a igreja parar, os milagres desaparecem. E mesmo que aconteçam, dificilmente vão arrancar o povo da sonolência espiritual. Quando a igreja evangeliza, ela não sofre o milagre, ela realiza o milagre. Entretanto, se não tem importância a grande comissão, ela acaba caindo no saudosismo. E como o saudosismo é prejudicial ao reino de Deus? Sim, a igreja não pode sofrer o milagre, ela tem de fazer o sobrenatural acontecer. Vocês viram o nosso Teologando de hoje falando sobre milagres, o que a Bíblia fala a respeito de milagres. E para você pensar, qual o objetivo em Deus realizar alguns milagres? O nome dele tem que ser glorificado. Essa que é o maior tópico de importância para as nossas vidas. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo e nós vamos voltar no nosso próximo bloco com palavra profética e ainda falando sobre milagre. O tema da mensagem de hoje vai ser milagre não é produto, fé não é dinheiro, igreja não é feira. Não saia daí, não mude de canal, voltamos já já com mais propósitos de vida.